Deus, estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor, muito feliz pela vida de cada um que está aqui nesta noite, e muito feliz porque está ali o meu primo, a família dele, a família maravilhosa, meus vizinhos. Como é bom ter vocês aqui. Estou muito feliz e ver vocês aqui me alegra ainda mais. O Senhor, Ele tem colocado uma palavra no meu coração e todos os dias essa palavra tem permanecido no meu coração. Eu fiquei até mais à vontade com o diácono Carlos, orou aqui, que Deus venha falar aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Porque às vezes nós queremos ouvir tal coisas, mas Deus, Ele quer ser mais severo naquela noite. Às vezes Deus quer nos corrigir, às vezes Deus quer nos direcionar a algo, e às vezes não é isso que a gente quer ouvir naquela noite. A gente quer ouvir palavras de bênçãos, você vai vencer, você vai progredir. Às vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir isso, mas a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração fala de conserto com Deus, fala de buscar mais de Deus. E Deus, antes dele trazer essa palavra, Ele ministrou muito ao meu coração. Como eu falei aqui, era dia após dias, eu dormia, eu acordava e tinha um versículo que não saía do meu coração. E todo dia eu meditava naquele versículo, eu pensava, o Senhor quer falar alguma coisa comigo neste versículo. E eu meditei, e mesmo assim, todo dia que eu acordava, esse versículo não saía da minha mente. Então eu pensei, eu acho que o Senhor, Ele não quer dar essa palavra apenas para mim, eu acho que Ele quer que eu faça uma mensagem, quando eu tiver a oportunidade, é para mim pregar sobre isso. Então eu comecei a fazer a mensagem, comecei a escrever o que o Senhor estava ministrando no meu coração, e quando eu estava terminando a mensagem, o pastor Rodrigo me mandou uma mensagem falando para mim pregar quarta-feira. E aí eu senti a confirmação de Deus que essa mensagem não é apenas para mim, mas é para todos nós que estamos aqui, todos que ouvirem essa mensagem. E eu tenho certeza que é para todos, porque essa mensagem fala da palavra do Senhor, é direção do Senhor, e essa palavra também fala de salvação. O que é mais importante nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, né? Dias incertos, e o Senhor, Ele quer nos chamar a atenção para olharmos para Ele de uma forma diferente do que a gente tem olhado. Às vezes a gente está olhando muito para as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo neste mundo, e nós não estamos mais buscando ao Senhor como um dia. Vocês estão me ouvindo, irmãos? O retorno sumiu tudo aqui. Então a gente está tão focado nas adversidades, nas coisas que estão acontecendo, que nós acaba nos deixando de buscar a Deus como a gente já buscou um dia. E o Senhor tem me cobrado isso, para mim voltar a buscar Ele com mais intensidade. Como um dia eu busquei, Ele me fez lembrar de uma época que eu busquei o Senhor de uma maneira que eu nunca busquei na minha vida. E mais na frente eu vou falar dessa experiência. E o versículo que o Senhor tem ministrado no meu coração todos os dias está em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. Se tiver como projetar para a gente. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que dia após dia o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu creio que essa palavra é para todos nós, pois é a direção do Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha ministrar no coração de cada um o que o Senhor quer com cada um. O Senhor tocou em mim nas áreas que eu precisava, e que o Senhor venha tocar na área que cada um precisa nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aí você vê nesse versículo, não se embriaguem com vinho, aí você fala, se o diácono Rafael, ele está com esse problema com vinho, pois ele falou que o Senhor está cobrando algo dele. Quando a gente vê esse versículo, a gente logo lembra, nós focamos mais nesta ordenança que diz, não se embriaguem com vinho.
A gente foca tanto nessa ordenança e se esquece que tem outra ordenança neste versículo. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa segunda parte também é uma ordenança para nós. Deus, Ele está nos mandando deixar se encher pelo Espírito. Se é uma ordem de Deus, significa que para sermos cheios do Espírito, que aqui está referindo o Espírito Santo, então não depende somente de Deus, não depende dos pastores, não depende da igreja, mas depende de nós, para sermos cheios do Espírito Santo. E se nós não somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a culpa não está em Deus, a culpa não está nos pastores, a culpa não está nos ministros de louvores, a culpa está em nós mesmos. Se a culpa fosse deles, se dependesse deles, Deus não nos dava essa ordem para buscar se encher do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa fácil, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que acontece no culto como o de hoje, não é coisa que acontece em um dia. Ser cheio do Espírito Santo é um processo, é uma busca constante para isso. Não é nenhuma oração que você vai ser cheio do Espírito Santo e vai sair cheio do Espírito Santo. Mas, como diz a Bíblia, depende de nós. E quando eu leio esse versículo, eu entendo que para mim ser cheio do Espírito Santo, vem uma ordenança antes disso. Antes do Senhor falar para nos enchermos do Espírito Santo, Ele fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. E esse se embriagar com vinho não fala apenas de bebida alcoólica, de você se embriagar e ficar bêbado. Isso está falando de todas as coisas que a nossa carne quer. Tudo que o nosso carnal ele almeja. A Bíblia está falando que o primeiro passo para a gente ser cheio do Espírito Santo é a gente resistir à nossa carne. E a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, dessas obras da carne, que a gente tem que resistir para depois ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 19 diz, olha só o que a gente tem que resistir para ser cheio do Espírito Santo. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino dos céus. Além de se a gente viver nessas coisas, além da gente não ser cheio do Espírito Santo, há algo muito sério: a gente pode perder a nossa salvação. Olha só que seriedade é esta palavra. E o Senhor, Ele quer nos despertar nesta noite. A primeira ordem é não satisfazer a nossa carne. São todas essas coisas que nós lemos agora. Este é o primeiro passo: resistir à nossa carne. E como eu disse, não é fácil. Aqui dentro é fácil. Aqui tem louvor, aqui tem palavra, aqui tem oração. Aqui dentro é fácil a gente viver no Espírito, resistir os desejos da carne. Mas é lá fora que nós somos provados. É no nosso trabalho, é com o nosso patrão, né? Quando ele chega ignorante, é ali que nós somos provados. É nas bandejas. Os jovens, os solteiros aí, o que tem de coisas ruins nesse mundo para nos tirar da presença do Senhor das bênçãos, a gente tem que resistir tudo isso para nós sermos cheios. E como eu disse, não é fácil.
A Bíblia diz em Gálatas 5, no versículo 17, que há uma luta da carne contra o Espírito. A carne, ela quer que a gente faça aquelas coisas que estão lá no mundo. Tudo que não é da vontade do Senhor, a carne quer que a gente faça. E o Espírito luta para a gente fazer as coisas boas, as coisas puras, as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Você já deve ter sentido isso. Você querer fazer algo que é da vontade de Deus, algo bom, e a sua carne fala: não, não faz isso não, aquela pessoa não merece. Não, você não pode pagar o mal com o bem, você tem que pagar o mal com o mal. Você já deve ter sentido isso, querer fazer o certo, mas a sua carne te inclina a fazer o errado. Não é fácil resistir à nossa carne fora da igreja. E por isso o Senhor, Ele tem falado muito comigo nesses dias, para mim buscar ser cheio do Espírito Santo, com a intensidade que um dia eu busquei. E se o Senhor me deu a oportunidade de estar trazendo essa palavra nesta noite, da forma que Ele proporcionou, da forma que Deus fez, logo em seguida, quando eu fiz a mensagem, o pastor me deu a oportunidade de trazer a mensagem, é porque Ele quer falar Ele falou comigo, mas Ele quer falar com cada um de nós. Busque ao Senhor assim como você buscava, com aquela intensidade. E se você nunca buscou com muita intensidade ao Senhor, é hora de você buscar ao Senhor com mais intensidade. Se você está buscando, permaneça firme, não desanima. Busca o Senhor com mais intensidade, pois só resistindo à nossa carne, só buscando ao Senhor com mais intensidade, que nós seremos cheios do Espírito Santo. E como eu falei, é uma luta da carne contra o Espírito. E é como se fosse dois leões dentro da gente, o leão da carne contra o leão do Espírito. O leão da carne, ele quer sempre fazer as coisas do mundo, e o leão do Espírito, ele quer fazer as coisas de Deus. E nessa briga, nesse conflito, quando um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, o leão que vai vencer é o leão que estiver mais forte. Se você alimenta a sua carne lá fora, vê o que você não deve ver, escuta o que não deve escutar, vai aonde você sabe que não é para ir, você está alimentando o leão da carne. E quando vir aquela luta que o Espírito te conduz para fazer a vontade de Deus e a carne te conduz para fazer a vontade do mundo, se o leão da carne estiver mais forte, é claro que o leão da carne vai vencer. Por isso é necessário nós resistirmos às coisas deste mundo e alimentar o nosso espírito. Nessa noite nós demos um passo certo, nós estamos aqui na presença do Senhor, buscando alimentar o nosso espírito, para quando vier a tentação nós estarmos fortes. Mas é necessário buscar ao Senhor não apenas nos dias de culto, nos dias de quarta-feira, nos cultos de domingo. O Senhor me lembrou da época que eu buscava Ele com mais intensidade, era de segunda a segunda. Nessa época eu trabalhava lá em Marcílio de Noronha. Pegava a moto aqui em Cariacica e ia lá para Marcílio de Noronha. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou do início até o fim, até ler a Bíblia todinha. E eu não vou ficar nem um dia sem ler a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu fiz esse propósito com o Senhor. Então, quando não tinha ninguém na loja, eu estava lendo a Bíblia, e eu lembro que tinha um notebook lá na loja, e eu colocava louvores o dia e a tarde toda. Então, quando não tinha ninguém na loja, eu estava ali ouvindo louvor, lendo a palavra, e eu falava com o Senhor, assim como eu estou falando aqui. Eu falava dentro da loja, só eu e Deus lá. Tinha vezes que eu estava falando com meus olhos cheios de lágrimas, falando, aí passava a gente na porta da loja, olhava para dentro e me pegava falando sozinho. Aí eles pensavam: nossa, aquele cara ali é doido, fala sozinho naquela loja. Mas eu sei que eu não falava sozinho. Eu falava com meu pai. E o meu pai me correspondia.
Se a gente buscar o Senhor de todo o coração, como diz a Bíblia, o nosso Pai nos corresponde. Eu falava com ele assim como eu estou conversando, eu lia a Bíblia, eu orava, eu falava, era uma conversa de pai para filho, de filho para pai. Época que eu buscava o Senhor com mais intensidade. E naquela época eu descobri o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu descobri o que é ser cheio do Espírito Santo porque naquela loja entrava pessoas de todos os tipos. Entrava pessoas que alegravam o ambiente, que era uma bênção receber aquelas pessoas na loja, mas entrava pessoas com muitos problemas, com muitas lutas, com muita ira no coração, com muito rancor, que às vezes me tratava de forma ignorante. E quando aquelas pessoas me tratavam de forma ignorante, eu lembro que eu não pagava o mal com o mal. Por mais que aquelas pessoas me tratassem mal, eu não irava contra ela, eu não revidava. E quando aquela pessoa saía da loja, eu orava por elas. Olha só isso, eu orava por elas. Eu falava: Senhor, eu não sei que problema aquela pessoa está passando, mas eu sei que está passando algum problema na vida dela, que o Senhor venha perdoá-la. Senhor, eu perdoo o que ela fez comigo. E eu orava, liberava aquela pessoa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus é você ter atitude santa. Você não paga o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem. No seu lugar, o que faria Jesus? No seu lugar, o que faria Deus? O que faria o Espírito Santo? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se você está cheio dele, você é controlado por ele. E as respostas que ele tem para quem vem de encontro com ele com 7 pedras, não é mais 7 pedras para atacar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de coisas santas. E como eu falei, a gente tem que vencer a nossa carne para ser cheio do Espírito. Pois como nós vamos estar cheio de um Espírito que é santo, se nós já estamos cheios de coisas que não são santas? Como que o Espírito Santo vai nos encher se nós já estamos cheios das coisas do mundo? Então o primeiro passo é resistir, e depois é buscar com esta intensidade. Outra coisa que eu percebi que eu era cheio do Espírito Santo é que tinha vezes que na volta para casa caía aquele chuvão em Marcílio de Noronha. Aqui tem alguns irmãos que moram lá em Marcílio de Noronha. Tem alguns irmãos aí. E quando cai um chuvão lá, meu amigo, e você que quando tá de moto, quem já andou de moto na chuva, sabe que tem vezes que bate aquele espinho que machuca o peito, o braço, queima. E eu lembro que tinha vezes que eu voltava para casa debaixo desse chuvão em cima da moto. Você acha que eu murmurava, que eu reclamava, que eu questionava com Deus? Naquela época eu não vivia na carne, irmãos. Naquela época eu voltava cantando louvores em cima da moto, eu cantava louvores ao Senhor, eu ia cantando, e eu agradecia até Deus pela chuva. Em vez de reclamar da chuva, eu agradecia. Obrigado, Senhor, por essa chuva. Obrigado, Senhor, pois você está me conduzindo de volta para casa, o Senhor está me protegendo. Obrigado, Senhor. Aquela intimidade que eu tinha com o Senhor dentro da loja, eu levava aquela intimidade fora da loja também. Aquele coração grato que estava dentro da loja, ele também era grato fora da loja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de Deus aqui dentro, ela é cheia de Deus lá fora. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que pensa que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala em línguas, aquela que sapateia, aquela que roda, aquela que pula. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não acontece apenas em um culto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é só cheia aqui dentro, mas é aqui dentro e lá fora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de atitude santa. Imagine uma pessoa cheia de Deus, tudo que ela faz é correto. Ela não dá calote em ninguém lá fora. Ela não ira com ninguém lá fora. Ela não briga com ninguém lá fora. Ela não trata mal os outros lá fora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente conhece ela pelos frutos que ela dá.
Um pé de manga, ele só dá manga, porque ele é um pé de manga. A goiaba só dá goiaba, porque é um pé de goiaba. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só faz coisa santa, só coisa pura, pois ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala aqui também em Gálatas sobre os frutos que uma pessoa cheia do Espírito Santo produz dentro da igreja e fora da igreja. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade. A pessoa não é arrogante, não é soberba, assim como o pastor pregou no culto de domingo, e tem domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que dar esse fruto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que você vê o amor nela, você vê a paz nela. Ela não briga com o irmão, mas ela trata o irmão com amor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E isso é uma ordenança que nós lemos aqui no início. Busquem ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra, ela me chicoteou primeiro, tá, irmãos? O Senhor falou muito comigo que eu tenho que voltar a buscar Ele com mais intensidade. Eu estou falando para você, mas essa palavra foi toda para mim também. É uma ordenança do Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é fácil, não vai acontecer num culto. É dia após dia buscando isso. Já vou caminhar para o final. O Ministério do Louvor pode subir, por favor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, como nós lemos aqui, ela tem que ver o amor nela, todas essas coisas nela. E é maravilhoso você sentir a presença do Senhor, irmãos. Às vezes você está ali no seu quarto, você está lendo a Bíblia, você está falando com o Senhor e de repente vem algo dentro de você, você se emociona, você perde o controle. O benefício de ser cheio do Espírito Santo é ter essa conexão com Deus, esse algo maravilhoso. Mas tem uma promessa para aqueles que vivem cheio do Espírito Santo, que está no livro de Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sempre quando Deus nos pede algo, irmãos, o maior beneficiado somos nós. O Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós damos um exemplo lá fora, aqui dentro, mas Ele quer algo maior atrás disso. Ele quer que nós sejamos salvos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode morrer, mas ela vai viver, e vai viver eternamente com Deus. Não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. É uma vida eterna com Deus. Projeta pra gente versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Próximo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viver eternamente com Deus. E dá para viver eternamente com Deus começando aqui, sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no meio da nossa família, onde a gente estiver, o Espírito dentro de nós. Se o Espírito Santo não sair de dentro de nós, projeta pra gente o versículo 38.
pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar de Deus. Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que há um processo para isso, mas o Senhor nos dá a direção nesta noite, como nós alcançarmos isso. Que em nome de Jesus venhamos colocar em prática, Senhor, todas as Tuas palavras nesta noite. Que venhamos colocar em prática lá fora, não só aqui dentro, Senhor. Que venhamos Te buscar mais intensamente. Que venhamos estar na Tua presença, venhamos permanecer em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito.